vida que parecem ser um vale de lágrimas. Eu quero chamar a sua atenção para um texto em Lucas. Diz assim, no capítulo 22, do verso 54 ao verso de número 62. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Diga comigo, cantou o galo. Cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Amém. Eu fico pensando que, de alguma maneira, o olhar de Jesus tem um peso profundo para a alma do ser humano. Jesus está preso, já havia passado por alguns julgamentos, mas aquela raça de víboras, de sacerdotes, e eu não sei porque os sacerdotes têm a facilidade de se misturar com as víboras. Caifás pegou Jesus e levou para o seu domínio. Passou pela mão de Herodes. Herodes não pôde fazer nada, não viu inocência nele, ainda deu uma surra em Jesus. Herodes. No dia que Herodes recebeu a Jesus no seu palácio, foi exatamente o dia que uma inimizade de anos com Pilatos se quebrou. E essa inimizade foi restaurada, essa inimizade foi quebrada e a amizade foi restaurada, porque Jesus foi na casa de Pilatos, na casa de Herodes. E Herodes então manda Jesus para a casa de Pilatos. Pilatos olha para ele e diz: esse homem é inocente. E houve uma pausa, que Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. E o texto que acabei de ler se dá no pátio da casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é uma espécie de pastor em Israel. É o líder religioso de Israel. É na casa desse homem que deveria ser santo que a morte está instalada. É na casa desse homem que deveria ser bondoso que a maldade cria raízes. É na casa desse homem que deveria ter a visão do reino de Deus que a visão não acontece. E há muitas pessoas lá, uma turba, aguardando Jesus chegar para, como lobos, vociferarem em cima dele. E Jesus, manietado por eles, é levado para o pátio. Sequer teve o direito de entrar. Entrou no palácio de Herodes, entrou no palácio de Pilatos, mas não pôde entrar na casa do sumo sacerdote. Ficou do lado de fora no pátio, com a turba. E Jesus está em algum lugar, ali amarrado, à espera do seu julgamento.
A Bíblia diz que os seus discípulos correram quando ele fora preso lá no Getsêmani. E fala também no Evangelho de Marcos que um garoto de mais ou menos 15 anos de idade, que estava envolto num lençol, estava despido, a oração estava tão empolgante que ele saiu, jovenzinho, envolto no lençol para orar. Estava ali, no meio das oliveiras, orando. E quando Jesus foi pego, que os soldados ameaçaram pegar os discípulos, o menino sai correndo, alguém pega o lençol dele e sai despido correndo. E esse garoto chama-se Marcos. Ele não era apóstolo, era seguidor de Jesus, mas era apenas um garoto. Mais tarde vai ser o primeiro a escrever o Evangelho, o menino que correu nu. Jesus está lá no pátio, cercado por pessoas, e alguém decidiu fazer uma fogueira no meio. As pessoas estavam lá, zombando dele, criticando dele, mas um discípulo decidiu segui-lo. Qual é o nome dele? Pedro. De longe. A Bíblia diz que à distância, Pedro começou a segui-lo. Pedro tinha feito essa promessa, bem verdade: Senhor, para onde tu fores, eu irei. Pedro amava Jesus, mas como homem ele teve medo dos soldados romanos. Quem não tinha medo daquelas máquinas de guerra? E Pedro à distância acompanha Jesus. Eu tive a sensação quando li o texto de uma coisa meio dúbia, meio complicada, porque ao mesmo tempo que Pedro é medroso, ao mesmo tempo que seguir a Jesus à distância é uma coisa ruim, mas ele é o único que vai. Ele é o único que se faz de paisagem para saber o que está acontecendo com o seu amigo, com o seu mestre. Ele está lá no pátio, a fogueira ainda não estava acesa, e ele então teve uma ideia maravilhosa. Veio se esgueirando pelas sombras e pelos muros, e decidiu imiscuir-se, envolver-se com as pessoas, e se envolveu a tal ponto que sentou entre elas, para que Jesus não o visse, e para que ninguém o notasse ali à sombra. Era noite. Mas aí, alguém teve a ideia de acender o fogo. E foi aí que o Espírito Santo falou no meu coração, que você pode esconder-se até o fogo ser aceso. Você pode fugir de Jesus até a fogueira ser acesa. Você pode disfarçar-se, camuflar-se até a fogueira ser acesa. O problema é que quando acende a fogueira, algumas verdades a nosso respeito serão vistas por quem está ao nosso entorno. Está lá Pedro sentado, meio que de vigilância, ou na vigilância do que iriam fazer com Jesus, e nesse ínterim, nesse espaço de tempo em que nada ocorria a Jesus, apenas a espera, vai se processar uma palavra dita por Jesus a Pedro. Está em andamento essa palavra de Jesus, e a palavra de Jesus não volta vazia, não cai por terra. O que Jesus diz a nosso respeito vai acontecer. Eu quero lhes assegurar, passarão os céus e a terra, mas se Jesus, realmente Ele, disse a você alguma coisa, se prepare, para bem ou para mal, vai acontecer. Porque palavra de Jesus não cai por terra. E Pedro está lá escondido, ouvindo as conversas à beira da fogueira. E é tão gostoso estar à beira da fogueira. Eu já estive. Quantas festas juninas eu passei madrugadas inteiras à beira da fogueira. Dá para comer carne assada, dá para tomar dá para fazer a festa. Mas a fogueira tem um caráter próprio. Tem um caráter de iluminar quando acesa, principalmente a face de quem está em volta. Pedro não contava com aquela fogueira. A fogueira foi acesa, e eles ali conversando, eles ali tecendo alguns comentários sobre o homem que está de costa, virado para a parede provavelmente, eles ali esperando, ávidos por uma condenação, por um juízo,
do sumo sacerdote que se transforma em juiz sobre o destino de Jesus, e graças a Deus o poder de fazê-lo estava na mão dele mesmo, porque Jesus não poderia ser morto por outro, senão não seria oferta, senão não seria sacrifício, e para Deus aceitar só poderia ser por um sacerdote. Graças a Deus Jesus está na casa de Caifás. Mas agora ele está de costa, ele está olhando para a parede, aguardando o tempo da palavra se cumprir. Jesus estava esperando o galo cantar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus disse, o galo da tua vizinhança vai cantar, anunciando que o tempo da promessa e da palavra dele chegou. Eu não sei qual galo que está mais perto de você para lembrar a sua consciência de que o que Jesus disse a seu respeito vai se cumprir. Mas ele vai cantar. Na terra que não tem galo, Jesus vai providenciar galo para cantar, para mover a sua consciência, para você se lembrar da palavra. Mas observe, por favor, Jesus está de costas para a parede, para o grupo, olhando para a parede, em silêncio, ouvindo o burburinho das pessoas ao redor do fogo. O fogo está iluminando a face de todos eles, inclusive de Pedro. E o fogo tem essa característica de esquentar, aquecer-nos, mas também tem a característica de queimar. Porque na medida que o fogo aquece e torna-se uma coisa agradável, também pode ser juízo. A fogueira aqui é símbolo do próprio Espírito Santo, da verdade que eclode no tempo de Deus para a nossa vida, da verdade contra nós e a nosso favor. O fogo iluminou o rosto de Pedro e ele achando que estava tudo bem. Aí uma criada. O que é uma criada? Uma mulher lá da cozinha, insignificante, não é a dona da casa. Ela é criada do sumo sacerdote. E ela se aproxima da roda, e quando ela percebe a face de Pedro, ela diz, esse homem, ei você moço, você é um deles, né? Pedro era o único que estava ali. E a criada olha para ele e diz, você é um deles. Mas de que de repente Pedro diz, não senhora, eu não sou, a senhora está equivocada a meu respeito, eu lhe asseguro que eu não sou. Diz a Bíblia que houve uma pausa, houve um tempo, silêncio, até que alguém se aproxima, uma outra pessoa, e o fogo continua revelando a Pedro, continua mostrando que ele é diferente, continua mostrando que há traços nele de que andou com Galileu, continua mostrando que há traços nele de impacto que promove nas pessoas comuns, algo que ele tem, transporta consigo, ele é portador de algo que as pessoas comumente não têm. Aí uma segunda pessoa olha para ele e diz, esse homem é um deles. Olha aí o jeitão de Galileu dele. Esse homem não é normal, ele não é natural daqui, ele tem algo diferente nele. E Pedro diz, não senhor, parecendo que é paraibano, homem seu menino, não sou eu. O senhor não está vendo que não sou eu? Aí o tempo passou, Pedro está no bem bom, o fogo está aceso, enquanto a fogueira estiver acesa, vai haver revelação do caráter de Deus em você. Não tem para onde você fugir. Você que experimentou a graça de Deus, pode ir para onde for, vão notar que você é diferente. Enquanto a fogueira do Espírito estiver acesa, no olhar de alguém, vão notar que você não é mais o mesmo. Vão notar que houve uma diferença na sua vida conclusiva. Eu me lembro do pastor, do reverendo Martin Luther King dizendo, já não sou, ele diz, ainda não sou o que desejo ser. Ainda não somos o que desejamos ser. Mas ele disse, porém já não somos mais o que éramos. Eu posso fazer uso dessa palavra aqui para dizer a vocês que em relação a Cristo Jesus, na nossa vida,
Podemos ainda não ser o que Ele deseja, e todos nós estamos aqui inacabados ainda, estamos incompletos, imperfeitos, mas a caminho da perfeição, na maturidade em Cristo, porque a nossa vida brilha como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu acredito que amanhã é dia de você acertar mais do que o que acertou hoje. Depois da manhã será dia de você acertar mais do que o que você acertou no dia de amanhã. Então, essa é a nossa vida. E agora alguém, pela terceira vez, olha para Pedro ao redor da fogueira e diz: este homem aqui, ele tem algo diferente, ele tem uma linguagem diferente, tem um estilo diferente, ele é crístico de alguma maneira, tem algo daquele Galileu nele. Aí ele começa a xingar para mostrar que é igual ao do grupo ao redor da fogueira. Ele começa a dar palavrão. Eu não já disse? Aí vocês nem imaginem os impropérios que o próprio Pedro começou a dizer. Estão me confundindo, não sou eu não. Já disse que não sou eu. No momento que ele está construindo essa negativa acerca da sua identidade cristã, o galo canta. O galo como voz de Deus. Tem gente que Deus tenta falar com o jumento, através do jumento, mas não consegue, manda o galo. Quando o galo cantou, alguma coisa lá no fundamento do ser de Pedro o fez lembrar do que o Senhor o havia dito. Mas para mim, o que me atraiu nesse texto foi o fato de Jesus estar de costa. Pedro provavelmente de frente para ele, achando que Jesus não o estava vendo. E diz o texto que Jesus virou-se e buscou o olhar de Pedro. Nossa, quando eu li isso, eu me emocionei ontem. Eu não sei nem se Thalita percebeu isso, mas eu me emocionei. Quando Jesus busca o nosso olhar para dizer: eu te avisei. Eu disse a você que seria assim. Mas Jesus não olha para Pedro para condená-lo, apenas para admoestá-lo em amor e dizer: Pedro, seja forte. Eu disse que seria assim. E diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Ele caiu em si. Ele viu a sua miserabilidade, a sua pequenez. Oxalá a fogueira de Deus esteja acesa em muitos lugares da face da terra. Oxalá essa mensagem seja transportada para muitos Pedros que estão escondidos acerca da fogueira apagada e quem sabe sem esperar que ela se acenda. Oxalá Deus transforme essa mensagem dessa noite num cantar do galo de uma maneira tão profunda, mas tão elevada, que faça você entender, cair em si, na sua consciência, de que Jesus o amou, de que Jesus o fez andar sobre as águas, de que Jesus abriu portas para você, de que Jesus conheceu você quando estava ainda com redes, com as suas mãos calejadas. Ele te chamou para ser pescador de homens. Ele te chamou para que você entenda com profundidade o projeto de Deus na sua vida. Pedro já havia aberto mão de quase tudo. E quando ele estava se perdendo, negando para si mesmo e para os outros o melhor que lhe tinha acontecido, ele simplesmente se vira, ele dá um olhar. O olhar de Jesus é mavioso. O olhar de Jesus é por demais cheio de amor, de graça, é por demais encantador. Não tinha como Pedro sair dali de cabeça erguida, uma vez que o olhar de Jesus foi um golpe fatal na sua negatividade, no seu medo. Mas ele se quebranta. Essa é a beleza de Pedro. Ele diz, através das suas lágrimas: Senhor, eu reconheço que a tua palavra é poderosa. Eu quero buscar uma dimensão aqui que poucas vezes ouvi nos púlpitos evangélicos. Ainda que a palavra de Jesus a teu respeito indique de alguma maneira o fracasso que você vai ter lá adiante, lembre-se que depois da ressurreição ele volta para o seu encontro. Depois da ressurreição ele vai voltar, vai encontrar você lá nos seus lugares mais recônditos, no lugar do seu medo, no lugar da sua angústia, nos lugares das suas fugas mais profundas. Ele vai voltar por você, porque ele mesmo disse no dia da ressurreição:
manda dizer aos demais e a Pedro, diga a Pedro que eu ressuscitei. Estou esperando ele na Galileia. Glória a Deus. Esse foi o último olhar dele para Pedro. Mas foi um olhar recheado de verdade, de sinceridade. Jesus não expressava ódio. Ele não expressou ódio para nenhum dos seus inimigos, sobretudo e muito menos para seus discípulos. Jesus ama você. Talvez você está aí à volta da fogueira, desejando até que ninguém a acenda. Talvez você está aí no lugar dos seus medos, está seguindo Jesus de longe, porque é fácil seguir Jesus de longe. Duro mesmo é quando o fogo acende, que revela quem você é, que precisa dizer quem você é. E essa fogueira acesa fez com que Pedro visse melhor o olhar de Jesus e Jesus visse melhor o olhar de Pedro e a face dele. Eu quero lembrar a você que o Espírito Santo tem acendido fogueiras por aí afora. Já vem acendendo para mim e para você e acendeu hoje aqui de novo. Enquanto o pastor pregava, ele estava acendendo fogo. A fogueira de Deus revela quem somos. Você é Galileu. Você tem marcas do Galileu na sua vida. Está sofrendo? É Galileu. A porta se abriu? É Galileu. A porta está fechada? Tem o selo do Galileu. Você tem dono agora. E não adianta você tentar negar. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Não adianta tentar se imiscuir entre o povo para dizer, não, está tudo bem, Jesus está ali, eu estou perto dele, mas Jesus está de costa para a parede. Perdão, de costa para você e de frente para a parede. Jesus vai caçar o teu olhar para dizer a você assim, ei, há 3 coisas que você nunca mais poderá esquecer na sua vida, e por favor guarde isso. Nunca mais esqueça que a fogueira vai se acender sempre para lembrar a você quem você é. Segunda coisa, nunca se esqueça que o galo vai cantar quando você estiver negando a Ele na sua postura, nas suas buscas, nas suas escolhas, naquilo que você está pensando, naquilo que você, nos caminhos que você está escolhendo. Não se esqueça, o galo vai cantar para você, porque Deus tem um galo na vizinhança, sempre tem um galo. Em terceiro lugar, não se esqueça, se a fogueira não te convencer, se uma criada não te convencer, ou se pessoas à tua volta, ainda tentando mostrar para você quem você é, não convencer a você de quem você é, o galo vai cantar. E se o galo também não der certo, ele vai voltar o olhar, vai buscar o teu olhar com o olhar dele. E na medida que te encontra, ele revela quem tu és, mas acima de tudo mostrando que ele é Deus misericordioso, que te dá a mão e diz, Pedro, vem para fora, vem para cá. Foi ali que Pedro saiu da sua tumba, como Lázaro. Queridos, eu finalizo essa mensagem desejando a vocês a graça de Cristo Jesus. Fiquemos todos de pé e vamos terminar o culto junto com os irmãos lá. Porque poderíamos todos estarmos juntos. No entanto, isso não foi possível. Queridos, guardem essas palavras que foram ministradas hoje no vosso coração. O meu desejo é que vocês sejam prósperos no Senhor e que o olhar de Jesus de alguma maneira nos alcance. Nos alcance aí na nossa miserabilidade, nas nossas mazelas. Quando nós negamos a Ele, é necessário que os seus símbolos sejam erguidos como bandeiras para nos tentar fazer lembrar de quem somos. Você é discípulo dele, não tenha vergonha de ser discípulo dele. Você é servo dele, não tenha vergonha de ser servo dele. Você é filho de Deus, filha de Deus, não tenha vergonha de assumir a bandeira, dizer, esse homem aí de costa para cá, com a cara na parede, é o meu Senhor. Faltou bravura em Pedro. Hoje Deus me deu o privilégio de estar no 35º Batalhão de Infantaria. Tinha um coronel sentado à minha frente, um tenente-coronel mais adiante, sargento, cabo, Neidson estava lá, e outros tantos. E quase 300 iniciantes,
chegando para a vida militar. Mas quando foi me dada a oportunidade de falar, eu não quis nem saber quem estava na minha frente. E eu disse naquele lugar, que eles deveriam respeitar o princípio de autoridade. E se no exército se respeita a autoridade, vamos começar a respeitar primeiro o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. E começaram a aplaudir. E foi um negócio tão lindo, tão maravilhoso. Eu tenho gravado, quem quiser ouvir depois, está à sua disposição. A mensagem foi gravada, foi um negócio esplêndido para a glória do Senhor. Eu fiz questão de honrar o meu Senhor e dizer, sem medo, nós servimos a esse Deus. Eu disse assim, da vida que eu venho, eu tinha duas possibilidades: ser ladrão, ser bandido ou ser militar. Ladrão eu não quis ser, militar não deu certo, Deus me chamou para algo maior que os dois. Pronto, aí já ficou todo mundo me olhando. Ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, não sei perto de qual fogueira você se encontra. Não sei se o galo está cantando para você ou se uma criada está apontando a verdade para você. Uma criada. Mas nunca despreze o olhar de Jesus. Jesus está buscando você no meio do grupo, ao redor do fogo. Ele está buscando você. O olhar dele vai encontrar o seu. Pedro, Jesus tem um plano muito lindo na sua vida, filho. Jesus tem um plano lindo na sua vida. Na vida de cada um de nós aqui. O diabo está querendo ceifar a nossa vida e nos levar para longe de Jesus. Mas Jesus quer que vocês sirvam a Ele na juventude. Não percam os dias de vocês com banalidades. Deus os trouxe aqui para que vocês ouvissem isso. Vocês poderão ir para o inferno se vocês quiserem, mas Jesus tem um plano lindo na vida de vocês. E se vocês se dedicarem a Ele, Ele vai usar vocês como profetas e como ministros, homens de Deus na face da terra. A todos nós aqui, convém que vocês saibam que Deus tem um plano na vossa vida. Deus tem uma grande obra. Sobre os braços do amor.